Então, bom dia para todo mundo que entrou, todos os dois. Mas então, vamos lá. Então, hoje a gente vai finalizar ali o nosso conteúdo. As duas últimas unidades, elas são bem... Unidades não, as sessões, elas são bem curtinhas ali, é bem tranquilo pra gente estar trabalhando. E depois disso a gente vai partir para uma aula mais prática, uma aula onde a gente vai usar o laboratório virtual ali que foi fornecido pra gente pela Logitech lá, né, de acordo com a Croton. E eu já mostro como vocês acessam ali. Mas a gente vai fazer uma atividade então a partir disso ali, fazer um relatóriozinho bem tranquilo, mas para vocês utilizarem um pouco da ferramenta e terem um pouquinho mais de prática, digamos assim, né? Não é efetivamente a prática, mas para vocês conseguirem ter essa dinâmica ali de rotina de laboratório, como que é feito o procedimento e tudo mais. Então vamos lá. Começar falando aqui das atribuições. Então aqui trabalhar um pouquinho com as atribuições tanto para o pessoal da arquitetura quanto para o pessoal da engenharia civil. Tem ali sempre uma polêmica, né, entre as atribuições do que cada um pode fazer e tudo mais. Mas então só para tentar deixar um pouquinho mais claro ali como funciona cada uma das coisas. Então, vamos lá. Então a primeira coisa que tem que falar ali é a respeito das normas técnicas. Diferente dos conselhos, as normas técnicas elas não obrigam nada para a gente estar fazendo, elas não exigem ali que a gente faça tal coisa. Porque como funcionam as normas então? Elas têm as predisposições ali que diz respeito a todos os tipos de situações, quanto cálculo estrutural, cálculo sanitário, projeto arquitetônico, tudo que a gente precisa estar desenvolvendo. Mas não existe nada que vai falar, não, você precisa necessariamente fazer desse jeito. Se você quiser, você quer fazer uma casa para você mesmo ali, e quer fazer seguindo nenhum dos parâmetros da norma, não tem problema nenhum, você pode ir lá e fazer. Ninguém vai chegar ali e te prender por causa disso. O que acontece é que quando você é o responsável técnico por determinado projeto, por determinada edificação, você segue as normas técnicas para garantir, por exemplo, que vai ter integridade estrutural, que o projeto hidrossanitário vai estar funcionando, vai ter água, o esgoto vai estar correndo tudo certinho. E se der algum problema, por exemplo, você vai falar, não, mas eu segui todos os parâmetros da norma aqui, então é a norma que está errada. Então você nunca vai ser questionado desde que você siga a norma. Quem vai ser questionado por alguma situação emergencial, alguma coisa nesse sentido, vai ser a norma e não você. É por isso que a gente acaba sempre seguindo as recomendações técnicas ali das normas, para evitar qualquer tipo de problema, inclusive problemas legais ali que possam estar acontecendo na nossa vida profissional. Então, na verdade, mais do que tem muita gente que pensa ali que as normas elas prendem a gente, na verdade, as normas técnicas elas protegem o profissional que está fazendo ali a execução técnica, né, dos procedimentos. Então, é sempre interessante ali a gente conhecer as normas para saber até onde que a gente pode ir. Então, quando a gente trabalha ali com um laboratório, principalmente, a gente tem muitos procedimentos normativos ali que podem estar sendo realizados. E é muito interessante que a gente tenha isso, principalmente para situações práticas. Então, lá numa situação de obra, quando você precisa verificar a qualidade do concreto, é muito interessante que você tenha os procedimentos normativos, que você saiba, né, como que eles funcionam, para você estar garantindo ali que, utilizando aquele determinado procedimento, você vai ter determinada resistência do concreto, e isso vai ser para todo mundo. Só que numa situação de pesquisa ali, eu sei que alguns de vocês podem partir para essa área, nem sempre é interessante você ficar preso na norma. Por quê? Porque quando você está preso na norma, você não está avançando o conhecimento, você não está testando uma coisa nova. Então é sempre bom você saber a situação onde é mais interessante você usar a norma e a partir de que situação você pode extrapolar um pouquinho a norma, testar uma coisinha nova, utilizando ainda aqueles conceitos normativos, mas partindo para alguma coisa que talvez possa ser um pouco mais interessante, algum procedimento um pouco mais diferenciado. Então é sempre bom ter essa noção ali de que a norma ela serve muito mais para proteger a gente na vida prática, ali, em situações, né, onde a gente está trabalhando entre profissional e cliente. Então, é nesse sentido ali que a gente sempre tem que estar pensando. E também a gente tem os conselhos profissionais, no caso, né? Então, esses conselhos ali, eles vão ser, vai ser o CREA, no caso dos engenheiros civis, né? E todos os engenheiros, na verdade, e o CAL, pro pessoal da arquitetura. Então, esses conselhos ali eles vão ser os responsáveis por estar organizando ali as atribuições profissionais de cada classe profissional. Então, eles que vão dizer o que cada profissional pode estar fazendo, o que não pode estar fazendo. Então, tudo isso ali está relacionado com os conselhos.
Então essa briga que existe ali, por exemplo, de atribuições entre o Conselho de Engenharia e o Conselho de Arquitetura, ela está relacionada com o sentido de que um conselho não pode dizer o que o outro pode ou não pode fazer. Então cada conselho ele é autônomo. Então, por exemplo, se o Conselho de Engenharia vai lá e fala que o engenheiro pode fazer tal coisa, é ele que está garantido, não pode vir outro conselho e falar que não pode. Mesma coisa para o Conselho de Arquitetura. Se o Conselho de Arquitetura fala que os profissionais deles podem fazer tal coisa, nenhum outro conselho pode ir lá e dizer que eles não podem. Então é mais ou menos nesse sentido. Não são os únicos conselhos ali que têm uma certa discussão, existem vários conselhos, eu sei que o Conselho de Medicina e o Conselho de Odontologia também tem áreas que acabam se sobrepondo ali, e existe essa discussão do que pode, o que não pode estar sendo realizado. Por exemplo, o pessoal do odonto, hoje em dia eles podem aplicar, inclusive, botox e fazer cirurgias de bichectomia. O Conselho de Medicina vai lá e fala que eles não podem fazer porque o profissional deles não passou por toda a especialização ali que um médico, um cirurgião plástico passou. Então também tem essa discussão, não é exclusivo da gente ali, da nossa área profissional. Tem outras áreas que também acabam sendo abrangidas por essa situação. Então vamos lá, partir um pouquinho para as atribuições especificamente, ali, propriamente ditas, né? Então, o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo fala das atribuições de arquitetos? Então, ele é bem mais conciso, né? Ele trabalha com conceitos mais gerais ali do que o Conselho de Engenharia. Mas então, vamos ver o que ele está falando. Ele fala que o arquiteto ele pode desenvolver atividades relacionadas à arquitetura e urbanismo. Então, tudo que está ali relacionado com a questão da arquitetura, tudo que está relacionado com a questão da arquitetura, então desde projetos arquitetônicos e tudo mais, até desenvolvimento de projetos urbanísticos ali, geralmente relacionados com cidades, né, ou bairros e tudo mais, são atribuições do arquiteto. Então o arquiteto pode estar fazendo isso ali, está dentro das atribuições dele. Arquitetura de interiores, também o design de interiores, tudo relacionado a isso, né, objetos, o desenvolvimento do local em si, então tudo isso também é atribuição de arquiteto, paisagismo, que é uma área bem interessante, ele também é atribuição do arquiteto. Patrimônio histórico, então manuseio ali, manutenção, preparação do patrimônio histórico também é atribuição do arquiteto. Planejamento urbano e conforto ambiental. Relacionado aqui também com arquitetura e urbanismo, né? Aqui já está meio que abrangendo, na verdade, a parte do planejamento urbano, mas também isso aqui está tudo relacionado com o que o arquiteto pode estar fazendo ali dentro das atribuições de acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, dentro das prerrogativas, o que são as prerrogativas? O que o CAL ali ele fala que efetivamente o profissional ele vai estar fazendo com relação a essas atividades aqui. Ele pode estar elaborando os projetos, tanto de construção quanto de reforma. Então, tudo que está relacionado ali aos projetos, né, de qualquer uma dessas áreas aqui, de paisagismo, de arquitetura de interiores, tudo isso o arquiteto pode estar realizando. E também pode estar fazendo a coordenação e compatibilização dos projetos com os projetos complementares. Então, ali, os projetos hidráulicos, os projetos hidrossanitários podem estar passando pela mão do arquiteto para fazer essa compatibilização e coordenação. Então, isso aqui é mais ou menos, são as prerrogativas ali, as atividades que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo fala para os arquitetos. A gente vai ver que o CREA trabalha um pouquinho diferente aqui, é muito mais abrangente, né? Então, que são grandes áreas que a gente fala, que acabam abrangendo muitas coisas. Então, toda a parte ali da arquitetura, basicamente, são atribuições dos arquitetos que podem estar desenvolvendo. E agora a gente vai ver um pouquinho das atribuições, então, dos engenheiros civis, que são propostas pelo CONFEA-CREA, né? CONFEA que seria a parte federal, né, do nosso conselho, então, que abrange ali todos os estados, e o CREA, que é regional. Então, a gente tem um CREA para cada estado, né? Que vai estar delimitando ali que de uma maneira um pouco mais acessível para os engenheiros que vão estar cadastrados naquele local. Então, de acordo com o CREA, com o FEA, quais são as atribuições, as atividades ali que podem estar sendo desenvolvidas por um engenheiro civil? Então, aqui vocês podem ver que é bem mais especificado, então é menos abrangente, são menos abrangentes essas áreas ali que a gente vai estar trabalhando com relação ao CAL. Então, vamos lá. Primeira atividade, saneamento urbano e rural. Então, toda a questão ali, saneamento, trabalha com esgoto e tudo mais, então, o engenheiro pode estar fazendo, engenheiro civil, no caso. Construção de edifícios e suas obras complementares, então aqui já está relacionado ali com a parte de projeto e execução
de edifícios e dos projetos e obras complementares. Então, também a parte de saneamento, a parte elétrica ali, podem estar sendo feitas por engenheiros civis, drenagem e irrigação, execução de estradas, portos, aeroportos, rios e canais também são atribuições do engenheiro civil, então relacionados ali a obras de infraestrutura, mais especificamente, né, é o engenheiro civil que pode ser responsável, captação, distribuição e abastecimento de água, então também atribuição, aproveitamento de energia, máquinas, instalações industriais e fábricas, saneamento urbano e rural, que eu copiei novamente aqui, ignora essa parte. Também, engenharia legal, vistorias, perícias, arbitramentos, pareceres e divulgação técnica. Também, então, aqui, elaboração de laudos ali, vistoria, inspeção de locais de obra. Também, o engenheiro pode estar sendo responsável por isso. Topografia, geodésia, geologia, riquezas minerais. Então, toda a parte de prospecção mineralógica ali, o engenheiro civil também pode estar fazendo. Então, vocês vão vendo aqui que acaba abrangendo algumas áreas de outras atividades profissionais também. Então, geólogos ali acabam sobrepondo um pouquinho de área com o engenheiro civil. A parte ali de engenheiro sanitarista também acaba sendo abrangida um pouquinho. Então a gente sempre tem que tomar cuidado ali. Então também, o que a gente pode estar fazendo? O engenheiro civil, as instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas. Então ali a parte de equipamentos de geração de energia ali, quando a gente fala de usinas hidrelétricas, por exemplo, principalmente de pequeno porte, né, que é bem comum de estar sendo feitas. Também pode estar planejando isso. Instalações que utilizem energia elétrica, usinas e rede de distribuição de energia elétrica. Então, não a parte de cálculo ali, efetivamente, da transmissão de energia elétrica. Isso seria atribuição do engenheiro eletricista, né? Aquela parte de cálculo, de dimensionamento de cabos e tudo mais, transmissão, como funciona tudo aquilo lá. Aqui a gente está falando da parte mais de infraestrutura de energia elétrica. Então, desde posicionamento de postes, como que vai trabalhar a estrutura do poste, a estrutura ali, a parte de concreto propriamente dita de uma usina, por exemplo, ali que vai ser a atribuição do engenheiro civil. E ainda as prerrogativas aqui do que o conselho fala que os engenheiros civis podem estar fazendo. Então, relativos a essas áreas aqui, o que a gente pode estar fazendo? Orçamentação, gestão, supervisão, consultoria, direção e execução da obra. Então, tudo isso aqui relacionado a todas essas grandes áreas. Estudo, dimensionamento, especificação e análise de viabilidade, também relativas àquelas áreas. Treinamento, ensino e pesquisa. Então, o engenheiro civil formado também pode estar apto a atuar na parte de pesquisa ali, treinamento de pessoas. Vistorias e perícias, relacionado principalmente aqui à parte de engenharia legal. E desenho técnico, né, que é realmente ali a produção dos projetos, o desenho dos projetos. Então, quanto às atribuições, seria mais ou menos isso. Óbvio que lá, quando vocês forem acessar nas páginas dos conselhos, né, tem a distribuição um pouco mais especificada de cada uma dessas áreas, até onde que são os limites, o que pode e o que não pode. Tem muita coisa que ainda está em discussão dos dois conselhos aí, o que pode e o que não pode ser feito. Mas o que vale ali quando vocês se formarem é o que vai estar presente no, no papel dos conselhos lá quando vocês se formarem. Então, vocês formaram com determinada atribuição, aquela atribuição é irrevogável, então não pode ser retirada de vocês. Então, é bem importante vocês estarem lendo com cuidado ali, quando vocês forem entrar em cada um dos seus conselhos, né, para vocês saberem o que vocês podem e o que vocês não podem estar fazendo. E uma coisa bem importante também ali que a gente de se pensar é que embora a gente tenha muitas das atribuições ali, tanto os arquitetos quanto os engenheiros, é sempre importante a gente estar pensando, tá, mas eu tenho realmente atribuição, capacidade técnica ali para estar fazendo isso. A gente sempre ali pensa que não, quando eu vi determinada disciplina ali na faculdade, então eu posso estar fazendo qualquer coisa. Mas é muito diferente, por exemplo, eu como engenheiro civil, dificilmente eu vou pegar lá e fazer o cálculo de uma barragem sem ter nenhuma especialização nem nada disso. Obviamente a gente vê alguma coisa ali na faculdade, mas a gente tem que saber qual que é a nossa limitação, então tudo isso está relacionado também com isso. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É sempre importante, embora a gente tenha atribuição, a gente saber até onde que a gente pode ir, até o que eu sei fazer de uma maneira que eu vou promover uma qualidade suficiente para aquela determinada obra. Então, conhecer ali quais que são as nossas limitações, até que ponto que outro profissional, por exemplo, poderia estar fazendo de uma maneira um pouco mais adequada, porque
o importante para um determinado projeto, para uma edificação que a gente vai estar fazendo, é sempre pensar na qualidade final e não necessariamente ali no nosso, né? A gente sempre tem que estar pensando no que a gente vai estar entregando para a comunidade, para a sociedade propriamente dita. Então conhecer ali, reconhecer as atribuições dos outros profissionais de qualquer uma das áreas, né? Não necessariamente só da arquitetura e engenharia ali, para saber qual que está mais capacitado para fazer determinada atividade. Desde a parte de especialização, desde a parte de formação, efetivamente, né, a graduação que vai estar sendo realizada. Então, reconhecer ali o que um outro profissional pode fazer de atividade que vai ser possivelmente melhor do que as nossas atribuições, embora a gente tenha as atribuições. Então, aqui para a parte de projetos, trabalhando um pouquinho com o conceito de projetos, a gente vai trabalhar um pouquinho o que a gente pode estar, o que influencia ali na hora da gente estar realizando um projeto, o que a gente vai estar pensando ali que é relevante para a gente elaborar determinado tipo de projeto ou partir para outra proposta de projeto. Então uma das coisas que vai influenciar bastante é a legislação urbana. Então eu acho que cada um de vocês ele tem matérias específicas que trabalham um pouquinho com essa questão de legislação urbana, mas o que está relacionado com isso? Então desde a parte de zoneamento lá, em cada cidade a gente vai ter o plano diretor que vai determinar as condições do zoneamento de cada terreno, de cada local. Então lá nas questões do zoneamento a gente vai conseguir verificar, por exemplo, não, nesse local eu consigo fazer um prédio de, por exemplo, até 4 andares, eu consigo uma taxa de ocupação desse lote de tantos por cento. Então tudo isso ali a gente vai verificando dentro dessa questão do zoneamento, as condições de edificação que a gente pode estar utilizando, o que a gente pode estar construindo naquele local da maneira adequada para a gente conseguir aproveitar o terreno da maneira mais efetiva possível. E também sem estar atrapalhando tanto as questões sociais, né, da nossa cidade quanto as questões ambientais. Como assim, as questões sociais? Por que, por exemplo, não é permitido em determinadas regiões aí fazer um prédio de 45 andares? Porque vai influenciar toda a dinâmica da vizinhança. Então, desde o fluxo de carros vai ser diferenciado, a questão de suporte ali da infraestrutura, a pavimentação talvez não seja adequada, já vai encher de buraco na via, também vai estar influenciando isso. Capacidade ali, por exemplo, de um posto de saúde, que vai acabar extrapolando a capacidade de suporte do posto de saúde que atende aquela região, então já vai estar influenciando ali, sobrecarregando um pouco mais o sistema de saúde daquele local. Então tudo isso ali a colocação de uma edificação que extrapola os limites das questões de zoneamento, elas não influenciam só localmente, elas influenciam várias esferas ali da parte pública, né, de toda a gestão pública, então pode acabar atrapalhando em grande parte o desenvolvimento da comunidade local. Então sempre por isso é sempre bom a gente estar atento ali à legislação urbana, até porque, por exemplo, se vocês forem tentar aprovar um projeto na prefeitura que não está dentro das questões de zoneamento, também não vai ser aprovado. Então aqui acaba sendo um dos grandes pontos de a gente tem que estar atento na hora de executar um projeto, a executar uma edificação propriamente dita. As exigências legais também, elas vão nortear ali o projeto, então basicamente o que está sendo contratado, para que eu estou sendo pago ali, o que eu preciso fazer para estar garantindo que esse contrato foi suprido, né, que eu executei efetivamente aquele contrato. Então aqui é uma parte bem básica, eu preciso entregar o que eu estou sendo contratado. Se eu fui contratado para fazer o projeto, preciso entregar o projeto para o meu cliente. Se eu fui contratado para fazer a execução de uma obra, preciso entregar a obra pronta para aquele meu cliente. Então tudo isso aqui só as questões mais básicas ali, né, do contrato que vai estar norteando o que a gente vai estar fazendo. Os órgãos regulamentadores, então ali, como eu estava comentando com vocês, sempre bom estar atento às normativas que a gente vai estar utilizando, então sempre estar atendendo ali as questões técnicas, né, para a gente estar sendo protegido por essas normativas técnicas e também pelo que está sendo atendido pelos conselhos ali, o que a gente pode estar fazendo, o que a gente não pode estar fazendo. Questão do custo, é talvez um dos maiores influenciadores aqui na questão do projeto, porque é ele que vai delimitar o que a gente pode estar fazendo, até onde que a gente pode estar gastando e quanto a gente pode estar gastando. Dentro dessa questão do custo, a gente vai estar adaptando os nossos projetos e as nossas obras. Então, não adianta eu querer ir lá fazer uma obra faraônica se eu não tenho orçamento para isso. Então, só a questão de estar adaptando ali. Muitas vezes pode estar sendo modificado mesmo ao longo ali da execução do projeto, mas é então um dos fatores mais relevantes. É o único fator? Não, é bem importante, claro,
Mas não é o único fator, a gente sempre tem que estar preocupado com as outras questões. Tudo isso aqui também está sendo relacionado. E existem também mais alguns outros fatores, como por exemplo a sustentabilidade, que vai estar influenciando toda essa questão também. Porque a gente não pode esquecer que a gente sempre tem que estar cuidando do nosso ambiente. O meio ambiente ele não é uma exclusividade de ninguém, né? Ele é de todo mundo. Então é importante que todo mundo esteja cuidando dele para a gente ter uma garantia melhor, uma condição melhor ali de sobrevivência, de sustentabilidade. Facilidade de aplicação aqui relacionado mais à escolha do nosso método construtivo. Então, se a gente vai estar utilizando determinado procedimento, que tipo de material que a gente vai estar utilizando, disponibilidade de mão de obra. Não adianta eu querer fazer, por exemplo, uma construção em steel frame, se na minha região não existe ninguém que coloque o steel frame. Talvez acabe ficando ali influenciando muito o custo se eu precisar trazer pessoal lá de outra região, de outra cidade, talvez, para estar fazendo a minha obra. Então tudo isso aqui também tem que estar sendo pensado ali, tudo em conjunto. Até aqui dentro da questão de sustentabilidade que eu estava falando para vocês, tem também alguns outros critérios ali que podem estar sendo atendidos, como por exemplo, o hábito dos usuários também vai estar influenciando o tipo de projeto que vocês vão estar fazendo, como que as pessoas vão estar utilizando a codificação. É um casal mais idoso, é um casal jovem? Então isso também pode estar influenciando ali o jeito que você vai estar pensando no projeto na hora da execução. A função da edificação, obviamente, ele, por exemplo, um prédio comercial vai ser muito diferente de um prédio residencial, então também vai estar influenciando nesse aspecto. A localização também vai estar relacionado com isso. Então, dependendo da região onde eu vou estar instalando o prédio, também pode estar alterando aquelas características. Questão de proteção térmica, questão de incidência solar. Então, tudo isso aqui está relacionado com a localização. E também a gente tem o quesito de sustentabilidade. O que vai ser esse quesito de sustentabilidade? O que ainda está, o que vai estar influenciando nesse ponto? Então, quantidade de emissão de poluentes para a produção. Então, principalmente aqui a produção dos materiais. Então, a gente vai lá pensar, por exemplo, para produzir o cimento, qual a quantidade de CO2 que vai estar sendo produzida? Existe algum outro material que eu possa estar substituindo que vai estar produzindo menos CO2, talvez, que vai ser um pouco mais amigável para o nosso meio ambiente? Ah, não existe, é inviável estar utilizando. Beleza, então vou optar pela condição mais agradável para mim. Toxicidade, então sempre tem que estar avaliando ali qual que é a agressividade para a vida humana, né? O que aqueles componentes vão estar fazendo. Então, desde uma situação de fogo, por exemplo, quando pegar fogo, aquele determinado material vai emitir alguma coisa que seja tóxica para o humano, ou mesmo uma situação que não fogo, aquele material vai liberando alguma partícula para o ar que pode ser tóxica. Então, tudo isso tem que estar sendo cuidado. Geralmente, a gente tem órgãos reguladores ali que cuidam disso, mas é sempre importante a gente estar consciente ali de que pode existir esse tipo de situação. O método de descarte desses materiais e das embalagens desses materiais. Então a gente nunca pensa nisso, mas, por exemplo, um saco de cimento lá. Quando a gente usa o cimento, sobra o saco. Então a gente tem que pensar como que é descartado. Geralmente saco de cimento ainda é de papelão, né? O papel ali um pouco mais grosso. Então a gente já consegue descartar. Ele é um pouco mais amigável para a natureza, embora tenha os componentes, os resquícios de cimento ali, mas ele ainda vai degradar de uma maneira um pouco mais eficiente. Mas, por exemplo, sacos plásticos. Será que não tem outro jeito de eu estar comprando outro material que não seja embalado em saco plástico? Talvez eu possa estar pensando nesse aspecto ali, dando talvez por uma marca, algum outro produto que tem uma embalagem um pouco mais amigável. Quantidade de energia consumida no processo. Então eu sempre falo, praticamente todas as aulas aí para vocês, que para produzir o cimento a gente demanda muita energia, tanto para a extração lá da matéria-prima, quanto para a produção ali, para a mistura, para a formação do clinker propriamente dito. Então aqui também a gente sempre tem que estar pensando em quanto de energia eu vou estar consumindo. Por quê? Porque a energia ela também vai estar produzindo CO2. Praticamente todos os nossos meios de produção de energia vão gerar alguma determinada quantidade de CO2 ali que pode estar influenciando. Eu também tenho que estar pensando sobre isso. Método de transporte que vai ser utilizado principalmente para os materiais. Então ali, transporte efetivamente para o local da obra. Então se eu estou utilizando caminhões, ou o que eu vou estar fazendo no transporte. Produz com maior durabilidade. Por quê? Porque produtos com maior durabilidade vão efetivamente fazer com que eu precise fazer menos reformas, por exemplo, menos manutenções e estar utilizando uma menor quantidade de materiais depois. Então, se eu utilizo um material que tem uma durabilidade muito elevada, dificilmente eu vou precisar trocar ou substituir aquele material. Então, também sempre importante a gente estar buscando ali uma maior durabilidade de todos os materiais. Então, é um campo de pesquisa bem interessante ali, essa parte de durabilidade.
Utilização de materiais que possibilitem a maior facilidade de manutenção e sejam versáteis, podendo ser utilizados reutilizados em determinadas ocasiões. Então, o que quer dizer isso? Então, por exemplo, desde a utilização de formas ali que possam estar sendo reutilizadas durante a construção. Se eu utilizar formas de madeira, essas formas de madeira posso utilizar por uma, duas, até três vezes ali, mas depois disso as formas acabam entortando, acabam ficando muito sujas e acaba ficando inviável ali eu estar reutilizando elas. Diferente, por exemplo, de uma forma metálica. Uma forma metálica, quando eu uso ali para fazer uma construção, eu posso usar ela praticamente infinitas vezes ali, desde que eu faça a manutenção correta, limpe tudo certinho, não deixe oxidar, por exemplo, eu posso usar várias vezes. Ao longo do tempo ali, embora o metal seja um material ali que eu preciso de um processo energético para estar produzindo ele, ao longo do tempo eu posso usar ele infinitas vezes e talvez ele seja mais interessante do ponto de vista de sustentabilidade do que a própria madeira. Então, também posso estar pensando nisso. Esse material aqui, eu posso estar reutilizando ele, eu posso estar aproveitando ele mais vezes, ou vou ter que descartar ele já de uma vez só. Então também é um ponto bem interessante de se estar pensando. E a quantidade de resíduos produzida em demolições e reformas. Então, se eu for pensar ali, o material que eu estou utilizando, ele pode ser desmontado e montado de novo, se eu precisar fazer uma reforma, por exemplo, ou não, não pode. Há uma alvenaria ali convencional onde eu preciso destruir e todo aquele material que foi destruído vai virar entulho. Então tudo isso também tem que estar sendo pensado. A gente viu outros métodos construtivos ali onde a gente pode estar reutilizando alguns materiais, por exemplo, o last steel frame. A gente pode estar reutilizando aqueles perfis, montando eles em outro lugar ou reaproveitando mesmo aqueles perfis. Então tudo isso aqui também tem que estar sendo pensado para a gente manter um pouquinho mais o ambiente onde a gente vive, um pouquinho melhor pelo menos. Então aqui, pensando agora na parte de, de coordenação de projetos, né? A gente pode trabalhar então com algumas possibilidades. Então, o que vai ser esse coordenador de projetos? Ele vai estar compilando as informações, então ele vai estar organizando ali, juntando todas as informações, e aí é o coordenador, o gestor, né, no caso, que vai estar fazendo aquele sequenciamento e aquele planejamento de como que vai estar sendo executada determinada obra. Então, toda a elaboração ali do cronograma de obra, de sequência, de etapas, é o gestor, é o coordenador que vai estar realizando. Então, ele vai pegar ali todos os projetos, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto estrutural, projeto arquitetônico, projeto de fundações e vai ver qual que é o melhor método ali para eu estar desenvolvendo, quais são as etapas que eu posso estar fazendo ali, quais etapas que podem ser simultâneas e tudo mais. Então é ele que vai estar organizando efetivamente como que vai ser realizada a execução da minha obra. Então é uma etapa bem importante ali, é uma pessoa ali, uma pessoa bem importante que vai estar realizando essa dinâmica ali da nossa obra. Então, de uma maneira geral aqui, idealmente os projetos têm que ser realizados por uma única pessoa ou por uma única equipe. Então, como assim? Por que isso? Porque vai evitar, por exemplo, incompatibilidade ali desde utilização de software. Foi lá uma determinada equipe fez o projeto hidráulico em um determinado software. Vamos supor que aquela equipe fez o projeto no Revit. E a outra equipe ali, o projeto elétrico, por exemplo, fez o projeto no AutoCAD. Então já gerou de alguma certa forma ali uma incompatibilidade entre projetos. Então desde os dois projetos estão certos e tudo mais, foi tudo calculado certinho, mas tem uma certa incompatibilidade. Então isso vai acabar gerando um conflito ali que vai precisar ser resolvido pelo coordenador. Por isso que é mais interessante uma única equipe ou projetista estar fazendo os projetos, porque geralmente vai utilizar a mesma ferramenta ali, vai estar evitando essas incompatibilidades. A coordenação ainda ela pode ser colaborativa, então como assim colaborativa? Cada um dos responsáveis pelo projeto ali vai estar fornecendo aquelas informações, vai estar trocando informações com os outros profissionais por algum tipo de rede, pode ser por extranets aqui que o livro de vocês trouxe. Na verdade, nada mais é do que compartilhar ali as informações ou por e-mail ou agora hoje em dia pelo WhatsApp, né? Então trocar ali os arquivos, trocar as informações do projeto que ele vai estar utilizando, colaborando ali, já fazendo uma gestão em conjunto daqueles projetos, para estar facilitando depois para o coordenador ou para o gestor do projeto. Ele pode também estar trabalhando com sobreposição de projetos, geralmente aqui é uma única pessoa que faz, então ele vai pegar lá os projetos já em 3D, né, que geralmente são desenvolvidos, e vai estar colocando dentro de um único programa. A gente tem alguns programas ali que fazem especificamente isso,
Por quê? Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente consegue identificar os conflitos, então a gente já consegue ver lá, não, mas aqui o projeto elétrico está atravessando o projeto hidrossanitário, o projeto estrutural. Então a gente já consegue identificar quais os locais ali onde a gente não está tendo uma compatibilidade, onde que a gente precisa modificar posicionamento de determinadas situações, para estar passando então novamente para os projetistas ali o que, que eles precisam estar modificando. E aqui uma lista de checagem, que nada mais é uma ferramenta que vai estar facilitando ali as vistorias, a vistoria das etapas que a gente vai estar fazendo. Então, basicamente um checklist ali, é literalmente um checklist, que a gente vai ter alguns pontos preparados aqui, ali, que a gente pode estar utilizando. Então aqui é bem importante já a experiência profissional, né, que a gente só vai adquirindo ao longo do tempo, que a gente pode estar utilizando aqui para estar fazendo o nosso checklist. Então, por exemplo, vistorei tal coisa do projeto hidrossanitário, vou lá, coloco no checklist. Preciso vistoriar tal coisa, tal coisa, tal coisa do projeto elétrico. Vou lá, faço no checklist. E a partir disso eu já sei que pontos que eu preciso estar mais atento quando fizer aquela fiscalização. Então aqui a gente entra com alguma das vantagens do BIM, né, que é basicamente ali aquela plataforma, não é bem uma plataforma, mas aquele método, né, que a gente pode estar utilizando de compartilhamento e agregamento de informações ali que a gente pode estar utilizando dentro de um determinado projeto, dentro de uma determinada situação. Então com o BIM a gente vai lá conseguir já visualizar os objetos, componentes da obra, então tudo que vai estar dentro da obra a gente já vai estar conseguindo visualizar com as informações específicas daquele objeto, então não é só uma visualização 3D ali, como a gente estava vendo aqui na sobreposição de projetos. Aqui a gente já estava vendo os objetos com cada informação, então desde o diâmetro de tubulação, qual tubulação que está sendo utilizada. Então tudo específico aqui já dessa tubulação já tem as informações agregadas aqui quando a gente está trabalhando com um projeto em BIM. Possibilidade de tabelamento de fornecedores de forma automática, então eu consigo gerar ali uma tabela que vai estar agregando ali quais fornecedores que vão estar responsáveis por fornecer determinado item ou não. Eu posso estar eliminando também se aquele fornecedor não for confiável. Clash Detection, que é basicamente aquilo ali que eu estava comentando com vocês. Eu posso verificar ali se tem uma tubulação, por exemplo, atravessando a parte estrutural. Então, quando estou visualizando o projeto em 3D, eu já consigo estar fazendo essa verificação. Detalhamento dos materiais, porque no BIM eu já consigo agregar essas informações de cada material, então eu já consigo essa parte de detalhe ali, essa aumento das informações ali de uma maneira mais importante, né, mais expressiva. Visualização simultânea dos projetos em 2D e 3D. É muito importante isso, a gente nunca pode esquecer do projeto 2D, porque ele é bem importante para a gente estar visualizando ali o que vai estar acontecendo, o posicionamento dos objetos. E o 3D para a gente ter um detalhamento mais específico, então questão de altura ali, aonde que a gente vai estar posicionando e tudo mais, então é bem importante. Os dois projetos acabam sendo bem importantes. Ele vai permitir calcular o custo total de cada componente da obra. Então, por exemplo, se eu estou confeccionando ali desde uma porta, se eu vou ser o responsável por confeccionar uma porta, eu utilizo já as características do BIM, eu consigo calcular qual vai ser o valor de construção daquela porta. Não, a gente não precisa estar trabalhando aqui somente com a edificação completa, a gente pode trabalhar com cada um dos componentes também. Então aqui, trabalhando um pouquinho com essa parte de controle dos materiais aqui que a gente estava falando, então de acordo com o nosso sistema lá, o SIAC do PBQP-H, que a gente viu na nossa aula passada, a construtora vai ser responsável por estar elaborando a lista desses materiais que vão ter que ser vistoriados e controlados. Então, o que são esses materiais que vão ser controlados e vistoriados? A execução da fundação, então, uma parte de serviço, execução de forma, armadura, concretagem de peça estrutural e de alvenaria estrutural, então também tem que estar sendo vistoriado e elaborado laudos relativos a isso. Execução da alvenaria, de vedação e de divisória leve, revestimento interno e externo em ambientes secos e úmidos também tem que estar sendo feitos relatórios e laudos sobre isso. Então, serviços relacionados às esquadrias, tudo lá que está sendo posicionado, a parte de janelas, a parte de portas também tem que estar sendo vistoriado. Execução de pintura externa e externa. Então aqui a gente tem basicamente um checklist ali do que a gente precisa estar controlando para garantir a qualidade final daquela nossa edificação, para garantir então que a gente vai estar entregando um produto que vai ser realmente utilizável. E dentro desses produtos a gente também tem que estar pensando ali na qualidade dos materiais que a gente vai estar utilizando. Então aqui, quase invariavelmente, a gente vai ter que trabalhar com os testes em concreto, porque praticamente toda edificação vai ter concreto que a gente vai estar trabalhando, e a gente tem que saber como que a gente vai estar pensando neles. Eu sei que vocês já têm essas questões aqui em algumas outras disciplinas,
mas só para estar relembrando vocês, talvez agregar alguma informação que vocês não sabiam. Então vamos lá. A gente tem alguns ensaios que podem estar sendo realizados no concreto, mas a primeira etapa ali para a gente poder realizar aqueles ensaios é a moldagem dos corpos de prova de concreto. Então a gente está lá numa situação de obra, chegou um caminhão betoneira, preciso moldar os corpos de prova para eu realizar os ensaios depois. Como que eu vou estar fazendo isso? Então a gente vai estar utilizando formas aqui, que são um formato cilíndrico, formas muito parecidas com essa aqui, pode variar um pouquinho, né, mas basicamente o formato delas é isso aqui. Elas podem ser ou de 5 por 10 centímetros ou de 10 por 20. Geralmente para concreto a gente não utiliza o de 5 por 10, ele é mais para argamassa, mas de acordo com alguma determinada situação, lá, se for um concreto muito leve, por exemplo, talvez vocês possam estar utilizando. Existem as normas ali que vão estar recomendando isso, né, então aqui é 5738, que vai estar dizendo quando que a gente usa cada situação. E como que eu vou fazer então? Então eu vou colocar basicamente duas camadas de concreto. Então eu vou pegar lá, vou colocar a primeira camada e vou adensar. Como que eu vou adensar? Vou pegar essa haste metálica aqui, que é uma haste padronizada, né? Ela tem um peso regulamentado ali, e vou dar 12 golpes. Então eu vou adensando ali, vou dar 12 pancadinhas dentro dessa primeira camada de concreto. Beleza, dei 12 pancadinhas, o que eu faço agora? Agora eu vou colocar mais uma camada de concreto, mais uma conchada ali, vou dar mais 12 pancadinhas. Não é aquela pancada lá que você vai estar desmontando a forminha, não. São pancadas leves ali, suficiente basicamente para você estar adensando, para você estar preenchendo os poros ali, estar fazendo com que o material preencha todo o corpo de prova cilíndrico. Então não precisa ali quebrar a brita na pancada, não. Você vai lá, só dar uma mexida basicamente no corpo de prova, 12 golpes em cada uma das camadas. Depois disso, obviamente não vai estar preenchido até o topo. Então você pega ali com o restinho só, uma pequena camada de concreto, e termina de preencher e faz o rasamento para ele ficar retinho aqui dessa forma, com uma pá de pedreiro basicamente ali, só para ele ficar mais bonitinho, para a gente ter uma superfície mais lisa. Também a gente pode estar utilizando ali, em substituição dos 12 golpes aqui, né, a gente pode estar utilizando uma mesa vibratória. Então a gente vai preencher o corpo de prova ali com o nosso concreto, vai colocar na mesa vibratória, ela vai vibrar e ele vai adensar ali também de uma maneira um pouco mais automática. Geralmente a gente não tem isso em obra, isso aqui é uma situação mais laboratório, mas também pode estar sendo utilizado. Depois disso, então, a gente vai deixando ali o nosso corpinho de prova secar, geralmente por 1 ou 2 dias aqui. A gente vai ver, tem lá na norma, recomendando com cada situação o que a gente vai estar fazendo. A gente vai abrir esse corpinho, vai tirar ali, e depois a gente vai deixar ele curando. Como que a gente vai deixar curando? Ou submerso em água, ou em uma câmara úmida. Uma câmara úmida é mais ou menos isso aqui. Quando está jogando, a gente tem um nível de umidade ali estabelecido durante todo o tempo. Geralmente a umidade acima de 80%, então umidade relativa acima de 80%. Então fica um ambiente bem úmido ali, é bem desagradável ficar dentro dessas câmaras úmidas. Mas também a gente pode estar utilizando elas. E depois, quando a gente for ensaiar efetivamente os corpos de prova, a gente pode ter duas situações. A gente precisa ali de uma superfície completamente reta para a gente colocar a nossa prensa, então para não estar gerando deformações preferenciais. Se tiver uma pontinha, por exemplo, de concreto, é naquela pontinha que vai estar exercida a maior tensão. Então a gente quer que seja tudo retinho. Como que a gente pode deixar basicamente tudo retinho? A gente pode fazer a retificação do corpo de prova, então efetivamente ele passar uma lâmina de corte tirando todas as pontinhas que vão ter ali, então a gente está cortando a pontinha do corpo de prova dos dois lados para deixar ele bem retinho, por isso que é retificação. Ou a gente pode estar utilizando algum desses dois processos, pode estar fazendo o capeamento aqui com uma camadinha de enxofre. Então por que enxofre? Porque o enxofre ele acaba ficando bem duro quando está seco e a gente não precisa aquecer tanto ele. Então você vai lá, vai esquentar essa mistura de enxofre, não é enxofre puro, claro, né? A gente vai esquentar essa mistura e vai fazer isso aqui com uma forminha. Então a gente vai posicionar ali o corpo de prova no enxofre quente e vai esperar ele secar. Quando ele secar, já vai estar tudo retinho aqui, ele tem uma resistência bem legal e a gente consegue estar pressionando esse corpo de prova na nossa prensa. Hoje a gente pode estar utilizando discos neoprene, então são discos aqui, essa parte metálica, tem um disco neoprene ali que é um pouquinho flexível, e a gente vai estar posicionando em cima do corpo de prova, porque ele vai ajustar as tensões ali quando a gente estiver pressionando esse corpo de prova em uma prensa. Então ele acaba ali melhorando as condições de estabilidade. O neoprene ele não é o ideal, o melhor é sempre fazer ou a retificação do corpo de prova ou o capeamento com enxofre, mas também a gente pode estar utilizando esse neoprene, ele é reutilizável, então acaba compensando ali
dependendo da utilização. E ali, enquanto a gente está moldando ainda esses corpos de prova, a gente já pode aproveitar e fazer o teste do abatimento no tronco de cone. Eu vi lá que alguns de vocês já colocaram isso no trabalho da semana passada, beleza? É bem interessante, eu já vi que vocês já sabem trabalhar com isso, né? Acho que vocês tiveram algumas outras disciplinas, mas só para relembrar, então, como que é feito esse teste do abatimento em tronco de cone. Então, ele é regido aqui pela norma, pela NM67, né? Então, a norma do Mercosul ali. E ele é realizado com esse cone aqui, então a gente vai posicionando o concreto ali, dessa maneira, né? Ele tá nessa posiçãozinha aqui. A gente vai colocando o concreto em 3 camadas, da mesma forma do corpinho de prova que a gente viu ali. Só que agora em cada uma das camadas a gente vai dar 20 golpes, então um pouquinho mais chatinho ali tá fazendo, tem que adensar tudo bem certinho, bem bonitinho. Também não precisa desmontar a brita na pancada ali, faz tudo com calma, é só para adensar teu concreto. E depois disso, então, você vai retirar essa forma. Você pisa ali com os pezinhos, bem bonitinho, e vai retirar essa forma bem com calma, bem com cuidadinho. Depois disso, você vai virar esse cone de ponta cabeça e vai medir quanto que foi o abatimento aqui, 3 pontos basicamente do nosso cone invertido aqui, para estar verificando qual que é o adensamento total dele, o adensamento médio daquele concreto que você vai estar utilizando e verificar os parâmetros dele, então. Então a gente também tem o ensaio da resistência à compressão, que vai indicar a carga, a compressão que o material vai estar resistindo. Então basicamente a gente vai verificar qual que foi a força aplicada pela prensa aqui em cima do nosso corpo de prova e vai estar dividindo por essa área superficial, porque a nossa tensão basicamente é força sobre a área. Então a gente pode estar calculando aqui já essa tensão diretamente e vai verificar então em MPa ali qual que é a resistência do nosso concreto. Por isso que é bem interessante a gente fazer a moldagem dos corpos de prova em obra, porque a partir disso a gente consegue ver quantos MPa que aquele concreto efetivamente tem, se está correspondendo ao que foi projetado, ao que foi solicitado no projeto. Então a gente vai posicionar aqui o corpinho de prova centralizado e aquela máquina ali ela vai fornecendo uma força em cima desse corpo de prova até que aconteça o rompimento. A gente tem várias lá características de rompimento que vão estar dispostas aqui na 5739, então a gente tem aqui rompimento transversal, rompimento bilateral, aqui onde toda a parte superficial do corpo de prova foi retirada, e o rompimento transversal, né, que está atravessando, longitudinal, desculpa, que está atravessando o corpo de prova, aqui o unilateral, então de acordo com cada tipo de rompimento, a gente pode ir identificando o que está acontecendo naquele concreto ou naquele corpo de prova. E a gente também tem um ensaio ainda para concreto do módulo de elasticidade. Aqui é o módulo de elasticidade estático, na verdade. No livro de vocês está só elasticidade, mas é elasticidade estático. Tem uma diferença por dinâmico. Dinâmico é feito lá com o nosso aparelho do ultrassom. Então a gente faz uma correlação ali com o estático. Como que ele é realizado? Então, basicamente, o procedimento é muito parecido do ensaio de compressão, só que aqui a gente vai estar utilizando ainda extensômetros. Então, esse aparelhinho aqui, esse equipamentinho que é colocado em cima do corpo de prova cilíndrico, então ele veste o nosso corpo de prova, ele vai medir as deformações desse corpo de prova. Com ele a gente consegue estar verificando o quanto que ele está abaloando ali, quanto que ele está ficando mais gordinho, digamos assim, quando tem uma tensão exercida sobre ele. Então aqui eu deixei o procedimento mais ou menos como que é realizado. Então a gente vai aplicar ali uma tensão basicamente a 40% do FCK do concreto por 60 segundos. A gente vai fazer isso 3 vezes. Então eu vou ali, vou carregar 40% do meu concreto e vou soltar, vou carregar, vou soltar, vou carregar, vou soltar. E é aí que eu vou fazer o meu ensaio. Então eu vou aplicar ali a mesma tensão, só que agora por 30 segundos eu vou medir aqui quanto que o corpinho de prova deformou, quanto que ele engordou ali quando eu apliquei essa tensão. Quando eu fizer essa leitura aqui da deformação, eu posso já estar aplicando aqui na minha equaçãozinha. Então o módulo de elasticidade vai basicamente pegar a tensão ali, que é basicamente a tensão que eu estou aplicando, vou lá pegar a força, dividir pela área superficial e dividir por essa deformação. Essa deformação aqui, o quanto que ele deformou, o quanto que ele engordou ali, eu vou estar medindo essas propriedades. Eu vou fazer isso aqui, posso estar fazendo essa curva, posso estar fazendo a medida em várias tensões aqui, né? E vou estar produzindo uma curva, ou eu posso estar fazendo a 0,4, 40% do meu FCK total, e vou estar obtendo já então o módulo de elasticidade do meu concreto. É um ensaio um pouquinho mais chato ali, não é todo mundo já que faz, não é todo laboratório que faz, mas a gente pode estar solicitando também, se quiser um aspecto um pouco mais específico.
E também para o aço aqui a gente pode estar fazendo é um ensaio de resistência à tração. Claro que existem outros ensaios, mas esse aqui é o mais básico que geralmente a gente acaba fazendo quando a gente quer testar um aço, a gente não tem confiança sobre aquela amostra de aço. Então a gente vai ali, vai posicionar nossa, a nossa amostra, né, o nosso corpo de prova de aço, dentro dessas presilhas aqui, então são duas garras basicamente que vão segurar o nosso aço, e agora em vez de comprimir ele vai estar puxando, vai estar tracionando o nosso aço, e vai estar elaborando então, vai estar verificando qual que é a resistência total, a tensão total que o nosso aço vai resistir. Também vai ser uma relação aqui, vai dividir a força que foi aplicada pela área superficial aqui da peça de aço que eu vou estar utilizando, e vou obter então a tensão total de resistência. Aqui eu só coloquei que também pode estar sendo gerado aquele gráfico de tensão e deformação, desde que a gente tenha um extensômetro aqui que vai estar medindo a deformação dessa nossa pecinha de aço. Então também a gente pode estar acoplando ali, muito semelhante aqui ao nosso ensaio do módulo de elasticidade estático. Também a gente pode estar aplicando de uma maneira bem parecida para o nosso aço. Então, basicamente da parte teórica, é isso que eu tinha que passar para vocês. Eu acho que está suprindo tudo ali, a necessidade das duas sessões que vocês tinham. E eu vou deixar um trabalhinho aqui para vocês, que é um trabalhinho prático. Eu não vou só deixar esse trabalhinho, eu vou mostrar como que faz ele, mas então só para mostrar aqui para vocês. Então, realiza a leitura das dimensões de 6 tijolos de cada um dos tipos apresentados. Então, opa, ele está 6, mas são 3 na verdade. 3 tipos de tijolos apresentados. Então eu quero lá as dimensões, então eu vou medir o comprimento, largura e altura de cada um dos tijolinhos, a absorção, que eu vou mostrar como que faz, e a resistência à compressão desses 18 corpinhos de prova, desses 18 tijolos ali na verdade, e vão inserir na tabela fornecida. Já vou mostrar essa tabelinha ali, o que que ela é. Vou deixar uma tabelinha já em Excel para vocês estarem inserindo as informações que vocês vão obter. E depois disso vocês vão enviar ou em PDF ou em Excel para esse link aqui, né, no caso do matutino. Então é o Google Forms lá que vocês já estão acostumados. Vocês vão fazer isso até o dia 10. Então eu deixei o prazo maior ali, não maior, na verdade uma semana ali, porque eu sei que vocês têm algumas avaliações já que podem estar acontecendo, de acordo com cada um, né, eu não sei o calendário de cada um ali. E vocês podem fazer em trios. Por que fazer em trios? Porque como são 3 tipos de tijolos diferentes, se vocês quiserem se organizar, cada um lá vai fazer um e compartilhar os resultados, não tem problema nenhum. Quem quiser fazer sozinho também, é bem simplesinho ali, não vai demandar muito tempo nem nada. Pode estar fazendo bem tranquilo. Então basicamente as tabelinhas que eu vou fornecer são essas aqui, para tijolos de 6 furos, para o tijolo lá laminado e para o tijolo maciço. Então, cada uma dessas tabelinhas, vocês vão estar preenchendo elas para mim. E como que vocês vão estar preenchendo? Então vocês vão lá no AVA de vocês, vocês vão ter alguma coisa parecida com isso na matéria de Tecnologia das Construções 2. Então vocês vão lá, vão ter esse item Aula Prática. Opa, vou ter que entrar de novo aqui, só um minutinho. Então, beleza. Aqui vocês vão ter o item Aula Prática, embaixo da avaliação presencial aqui. Vão clicar nesse itemzinho Aula Prática. Vocês não vão ter esses itens aqui, mas vocês vão ter um item aqui, conteúdo web, identificação de tijolos. Então vocês vão clicar, vão abrir aqui em nova janela, só vão seguindo ali. E vai abrir mais ou menos essa telinha aqui para vocês. Se alguém quiser depois confirmar ali para mim se está abrindo tudo certinho, senão eu mando esse link aqui direto para vocês lá. Vai abrir mais ou menos isso aqui. Vocês podem ir aqui vendo o que está identificando cada coisinha. Vai ter um roteirinho aqui que vocês podem estar acessando, então vocês clicam aqui, vai estar aparecendo aqui o que vocês precisam fazer, bem detalhadinho. É basicamente o que eu vou mostrar aqui para vocês, mas se vocês quiserem escrito, tem aqui também, passo a passo, né? E vocês vão aqui em experimento, vão clicar nesse itemzinho aqui e vão acessar o laboratório. Vai abrir, vai carregar aqui para vocês no próprio navegador ali. Vai abrir então mais ou menos um laboratóriozinho para vocês. Então vocês vão ter mais ou menos essa carinha aqui. O que eu vou querer que vocês façam? Então vocês vão selecionar primeiro ali, vocês vão fazer as medidas de cada um dos bloquinhos para mim. Então vocês vão lá, vão clicar aqui, vão selecionar tijolinho, vão clicar com o botão direito e vão colocar ele próximo ao paquímetro. Beleza, isso aqui está simulando um laboratório para a gente, né?
Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar as dimensões, então eu vou clicar com o botão direito aqui no meu paquímetro e vou medir o comprimento. Quando eu clicar em medir o comprimento, vai aparecer essa imagenzinha do paquímetro aqui para mim. Então vamos lá, como que eu vou fazer a leitura do paquímetro? Então eu vou clicando aqui com a setinha para a direita até achar a outra pontinha do meu paquímetro. Então vamos lá, estou continuando aqui. Beleza, achei a parte móvel aqui do meu paquímetro, que é essa partezinha aqui diferente, né? Que a gente pode estar identificando aqui, a gente consegue observar ela. Beleza, o que eu faço agora? Como que eu meço com um paquímetro? Como que eu posso estar fazendo essa leitura? Então vamos lá, nessa parte móvel a gente vai ter essa escala aqui de 0,05 milímetros. Então o que eu vou fazer agora? Vou identificar aqui qual que é a medida total até o meu zero. Então tem aqui o risquinho do 280, 285, 290. Aonde que está o meu zero? Vamos lá, 285, 286, 287, 288, 289. Então o meu zero da parte móvel está entre o 289 e o 290. O que eu faço agora para estar identificando? Então, agora que eu já identifiquei que está entre o 289 e o 290, eu preciso identificar aonde que os risquinhos aqui da parte móvel e da parte fixa, que é essa parte do meio, estão coincidindo. Como assim coincidindo? Que eles estão exatamente na mesma direção, no mesmo sentido aqui. Então vamos lá. Aqui não está, aqui não está, aqui não está, aqui não está. Aqui está bem próximo, mas ainda não está. Aqui está quase na mesma direção. Aqui também está quase na mesma direção. O 4 aqui, se vocês forem ver, ele está na mesma direção desse risquinho aqui. Então essa vai ser a minha medida, vai ser o 4. Então vamos lá, eu tenho 289 agora, 0,4. É mais ou menos assim que vocês vão fazer essa leitura. Então o risquinho que está coincidindo vai ser o número depois da vírgula aqui na medida em milímetros que vocês vão estar obtendo. Então isso quer dizer que esse meu tijolo tem 289, porque foi o que eu encontrei aqui entre 89 e 90, e o 0,4 aqui, que é o valorzinho que eu encontrei. Tá, não poderia ser aqui o 45 aqui, que está entre o 4 e o 5 da parte móvel? Também, aí que vai depender da leitura do operador. Cada operador vai ter um tipo de leitura que vocês vão estar conseguindo identificar. Aqui, o que eu poderia aceitar? Tanto o 289,4 quanto o 289,45. Os dois seriam aceitáveis, vocês vão pegar o que está coincidindo mais ali do seu ponto de vista. Então só relembrando ali, como que faz a leitura. Vou pegar aqui 280, 285, vou ver qual que é a casa aqui da parte fixa que está mais próxima, então 285, 286, 287, 88, 89, está entre o 89 e o 90. Beleza, agora eu vou para a parte móvel, vou verificar qual dos risquinhos aqui que está coincidindo entre a parte móvel e a parte fixa do meu paquímetro. Então vamos lá, agora vamos dizer então que esse risquinho aqui está mais próximo. Esse risquinho da parte móvel está entre 4 e 5, então na verdade ele é 45. Então esse número aqui da parte móvel, ele veio depois da vírgula para a gente, então seria 289,45, porque é esse risquinho aqui que está sendo atingido ali, que está na mesma direção. Então vamos lá, o tijolo de 6 furos, aqui no meu caso, o comprimento dele seria 289,45. Já anotei aqui na minha tabelinha a primeira medida. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui, vou no botão direito em cima do paquímetro, vou lá, vou medir a altura. Vamos ver que o paquímetro vai mexer sozinho ali já pra gente. Eu vou verificar aqui aonde que eu vou encontrar o meu zero agora novamente. Então aqui está na risquinha do 190, está entre o 190 e o 191. Agora a gente vai na parte móvel aqui verificar. Já encontrei aqui, está entre o 2 e o 3, está no risquinho entre o 2 e o 3, a parte móvel coincidindo com a parte fixa. Então eu tenho o valor 25. Então eu tenho 190,25. Já vou colocar aqui a altura 190,25. Beleza. Agora o que falta para a gente é medir basicamente a largura. Então eu vou clicar aqui com o paquímetro, vou medir a largura do tijolinho. O paquímetro aqui já se mexeu, vou procurar novamente aonde que está o zero aqui da parte móvel. Vamos lá, 110, 115, 120. Então eu tenho aqui o 115. Vamos contar agora, 116, 117 e 118. Então está entre o 118 e o 119. Agora eu vou procurar aonde que está coincidindo mais precisamente.
está coincidindo basicamente aqui, entre o 2 e o 3 novamente. Vocês vão verificar aqui todo o comprimentinho, né? Mas aqui, entre o 2 e o 3 já está suficiente. Então eu tenho novamente o 25. Então vamos lá. 115, 116, 117, 118,25 de largura. Essa vai ser a largura do meu corpo de prova. Agora, o que eu vou fazer? Agora, basicamente, vou clicar aqui com o botão direito em cima do paquímetro e vou colocar no tampo. Então ele vai voltar aqui para a posição inicial dele. Vou clicar com o botão direito em cima do meu tijolinho e vou clicar em colocar na balança. Vai aparecer que a balança está desligada ou ocupada, então eu preciso ir aqui ligar a minha balança. Vocês vão clicar com o botãozinho aqui e vão clicar nesse outro botãozinho aqui que quer dizer tarar a balança. Vocês podem clicar aqui direto no itemzinho balança e ele já vai para mim. Quero voltar para a bancada, vou clicar aqui bancada novamente. Vou clicar em colocar na balança com o tijolinho e ele vai posicionar o tijolinho lá para mim. Agora eu vou clicar aqui em balança para visualizar a balança e eu tenho a leitura aqui já da minha balança do que está acontecendo. Então, 3.869,6 gramas. Vou clicar aqui, 3.689,6 gramas, que é a minha massa seca que eu obtive. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou estar... Na verdade, essa é a massa inicial que a gente vai ter do nosso corpo de prova. Então agora eu vou pegar esse corpo de prova, vou colocar próximo ao paquímetro novamente. E vou voltar para a minha bancada. Agora o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito em cima desse corpo de prova e vou submergir no meu tanque. Vai aparecer aqui que o corpo de prova ficará submergido por 24 horas. Beleza, eu posso pular essa etapa, então eu vou clicar aqui, pular etapa. Beleza, agora eu já pulei a etapa como se tivesse ficado por 24 horas. Vou remover o corpo de prova dali do meu tanque. Removi esse corpo de prova, ele está aqui para mim. Agora eu vou pesar novamente esse corpo de prova para medir o peso úmido dele. Então vou lá, vou ver na balança quanto que ele está pesando agora, 4.473,8 de massa úmida. Beleza, agora eu vou fazer uma outra verificação. Vou colocar ele próximo ao paquímetro de novo, vou voltar aqui para minha bancada e vou colocar ele na estufa. Então vou pegar, vou abrir a estufa, vou clicar com o direito nela, abrir a estufa, vou clicar com o botão direito no tijolinho, vou colocar na estufa, ele vai entrar lá dentro, vou pegar, vou clicar em cima da estufa, fechar a estufa, vamos ver que ela vai fechar, eu vou ligar essa estufa. A amostra está sendo seca a 105 graus Celsius, vou pular a etapa de 24 horas novamente, vou desligar a minha estufa, já não preciso desligar, ela só vai, já está desligado na verdade. Vou retirar o corpo de prova aqui, vou colocar ele na balança novamente, e aí sim eu vou ter a minha massa seca. Vamos lá, vamos verificar o que está acontecendo. Então aqui eu já vou ter a minha massa seca novamente, que vai ser a massa lá que eu vou colocar efetivamente aqui na minha tabelinha. Então 3869,6, 38, tinha digitado errado aqui, o que estava rolando. Então essa é a massa seca que eu vou estar obtendo para o meu tijolinho. Beleza, com isso eu vou conseguir já calcular a minha umidade, mas o que eu vou fazer agora? Preciso fazer o capeamento desse tijolinho. Então vamos lá, vou clicar em cima dele, vou clicar aqui em realizar capeamento. Então vai aparecer que o meu tijolinho já foi capeado aqui. E agora o que eu vou fazer? Com ele capeado, eu vou colocar ele, vou clicar aqui com o botão direito e vou ensaiar o meu corpo de prova. Mas antes disso, na verdade, desculpa, eu esqueci, a gente precisa submergir ele no tanque novamente. Então vamos lá, depois que eu fiz o capeamento, vou clicar em submergir o corpo de prova, vai ficar submerso por 6 horas, vou pular essa etapa novamente, vou remover o corpo de prova, que ele vai voltar para mim. E a partir de agora, eu vou então ensaiar o corpo de prova na minha prensa. Então eu vou vir aqui, vai posicionar o corpo de prova aqui, eu vou iniciar o ensaio. Ele está rodando aqui, vocês vão ver que a carga vai subindo, a prensa vai posicionando, vai pressionando cada vez mais ali o meu corpo de prova até o rompimento.
É só esperar um pouquinho, ele vai rodando aqui pra gente. Beleza, vai aparecer que corpo de prova rompeu. E essa aqui é a carga com que ele rompeu. Então eu vou pegar e vou anotar essa carga aqui, 97,06 kN. 97,06 kN. Beleza, agora eu já tenho as informações que eu preciso para estar fazendo o meu relatório. Então eu vou pegar aqui só, né? Vou clicar com o botão direito, descartar o corpo de prova. Vou voltar aqui para minha bancada e vou fazer os ensaios com os outros materiais, com os outros tijolos aqui, até que eu tenha feito para 6. Vou lá, vou medir, vou fazer todo esse procedimento de novo para cada um dos corpos de prova, para cada um dos 3 modelos aqui. Então aqui a gente tem os 6 furos, aqui a gente tem o tijolo maciço, esses pequenininhos aqui, e aqui a gente tem o tijolo laminado que a gente vai estar trabalhando. Então essas 3 situações, 6 corpos de prova para cada um desses modelos. Beleza, agora que eu tenho essas informações, o que eu vou fazer? O que eu quero que vocês façam? Então aqui a gente tem as fórmulas que a gente vai estar utilizando. Então o que a gente vai estar calculando? Então para calcular a absorção, que é o AA aqui, a gente vai estar pegando, então, eu vou deixar essa tabelinha já pronta aqui para vocês. Então o que a gente vai estar fazendo? A massa, a gente vai pegar a massa úmida, diminuir da massa seca e dividir novamente pela massa seca, multiplicando por 100. Então a gente tem uma absorção aqui nesse corpo de prova de 15,61%. Então essa absorção ali do nosso tijolinho de 6 furos, desse tijolo, a gente vai fazer para cada um dos corpos de prova. E agora a resistência em MPa. O que a gente vai fazer? Resistência em MPa é a mesma coisa que kN por milímetro quadrado. Então a gente vai pegar aqui a força e vai dividir pela área superficial. O que é a área superficial? É o comprimento vezes a largura do nosso corpo de prova. Opa. Ah, tá. Como aqui está em quilonewton, a gente vai ter que multiplicar por 1000 ainda. Então a gente tem uma resistência em MPa de 2,83, então 2,83 MPa. Tá certo isso, professor? Tá certo. Se a gente for comparar lá com um concreto, a gente vai ver que tem pelo menos 20, 25 MPa. O tijolo é muito menos resistente que o concreto. Então tá certo essa equaçãozinha aqui, tá certo esse valor, tá coerente. Ah, vou obter um valor ali de 20, 200 MPa? Não, aí vocês vão estar fazendo alguma coisinha diferente. Então aqui o que tinha faltado, que tinha dado aquele valor de 0,02 para mim? Eu estava utilizando a forma que ela fala para utilizar em newton por milímetro quadrado, eu estava usando em kN por milímetro quadrado, então tem que converter aqui, por isso que eu multipliquei por 1000. Então beleza, basicamente isso aqui que eu quero que vocês façam, então vocês vão lá acessar no AVA de cada um de vocês podem estar fazendo em trios ali se vocês quiserem, vão estar fazendo esse relatóriozinho, pode estar usando esse arquivo do Excel que eu vou passar aí para vocês, e vão estar enviando lá para mim o arquivo no Forms que eu deixei o link ali nos slides para vocês. Ficaram com alguma dúvida aqui no procedimento prático do que é para fazer no ambiente virtual? Eu sei que é diferente ali do que a gente estaria acostumado, né? O ideal seria fazer no laboratório, mas aqui a gente tem uma simulação ali mais ou menos, a gente pode entender pelo menos o procedimento, a sequência, né, do procedimento que a gente vai estar fazendo. E caso vocês tenham alguma dúvida ali, vocês podem estar ou revendo aqui essa parte da aula, pelo menos, né? Ou podem estar perguntando ali, revi a aula e não supriu a minha dúvida, o que eu vou estar fazendo? Vai lá, pergunta para mim, eu vou tentar responder o mais rápido possível ali para vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? É. Beleza, então. Então, pessoal, a aula de hoje... Oi. Posso. Vamos pegar aqui tijolinho maciço. Vou ficar com o botão direito ali e colocar próximo ao paquímetro. Opa. Eu já estou com o corpo de prova aqui. Então, colocar próximo ao paquímetro. Beleza, só esperar. Então eu vou clicar aqui com o botão direito dele e vamos medir o comprimento dele agora.
paquímetro é realmente a parte mais chatinha, inclusive se fosse aula presencial ali é a parte mais chatinha também. Então vocês vão ter isso aqui, é a tela inicial do paquímetro de vocês. Então essa aqui, essa parte maior aqui dele é a parte fixa. E as abas ali, os dentinhos do paquímetro que a gente vai abrindo é a parte móvel, né? Então ela tem alguma parte móvel ali. O que a gente vai fazer agora? Então nessa parte fixa aqui a gente vai passando para o lado, vai fazendo a leitura dele, até a gente encontrar a parte móvel, que é onde abriu o dentinho ali do paquímetro. Beleza, encontrei ela aqui, a parte diferente ali que vai aparecer para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o zero dessa parte móvel, que é essa partezinha aqui, né? O inicial dessa parte diferente que a gente vai ter. Aonde que vai estar posicionado esse zero? É aqui que vai ser a primeira parte da leitura do meu paquímetro. Então vamos lá. Identifiquei aqui o 190. Então esse, vou procurando aqui, 190, 191, 192, 193, 194. Então o zero da parte móvel está entre o 194 e o 195. O que quer dizer isso? Que o 194 vai ser a primeira parte da leitura do meu paquímetro. Então eu já posso dizer ali que a leitura vai ser 194, alguma coisa. Então, o que vai ser esse alguma coisa? Agora que a gente vai identificar o que é esse valor depois da vírgula da nossa leitura. Então, vamos lá. Agora a gente vai identificar aonde que os risquinhos dessa parte móvel, da parte de baixo aqui, ficam na mesma direção da parte de cima. Então, a gente vai vendo um por um aqui até onde que eles são coincidentes. Então, até onde que eles estão na mesma linha. Então, ó, a gente vai vendo aqui, tá tudo tortinho. 1, 2, 3 aqui não tá coincidindo, ó, tá diferente. Aonde que ele está igual? Vai estar igual aqui no 6, ó. Então acho que não sei se vocês conseguem ver bem certinho, eu não consigo dar zoom aqui na verdade. Mas o 6 ele está exatamente na mesma linha. Se você colocar uma régua aqui, pode dizer que o 6 está continuando a mesma linha entre a parte móvel e essa parte fixa aqui. Então isso quer dizer que a leitura aqui, o 194, alguma coisa, vai ser o 194,6. Somente nessa parte móvel aqui de baixo, somente um dos valores vai estar coincidindo com a parte de cima, somente uma dessas linhas aqui. Se tiver uma linha que está muito próxima, vocês podem estar ali que vai ter a maleabilidade do leitor, mas vocês vão procurar a que está mais reta possível com a parte de cima. Aqui no meu caso, na minha interpretação, está o 6, então a leitura que eu estaria fazendo seria 194,6. Como assim? Tá, então assim, essa parte de baixo aqui é o número depois da vírgula. Então a gente está medindo em milímetros. Então aqui a parte de baixo a gente não se preocupa com essa primeira etapa. Então o que a gente vai fazer o primeiro? O primeiro passo ali é verificar a parte antes da vírgula do nosso número, o número inteiro ali. Então a gente vai verificar aqui, passo inicial, aonde que está o zero. Então o primeiro passo, beleza, achei o zero no meu local. Aonde que ele está agora? Então ele está aqui 190, 191, 192, 193, 194. Então esse vai ser o número antes da vírgula, independente do que esteja acontecendo. É onde está posicionado o zero. Agora essa parte de baixo aqui, ele só vai servir para identificar o número depois da vírgula. Esqueçam essa parte aqui do meio. Aqui do meio agora a gente só quer saber aonde que o risquinho vai ser coincidente. Então os números que estão ali no meio não precisa mais para a parte do depois da vírgula. Então agora a gente só vai identificar aonde que os risquinhos estão na mesma direção. Então é só para isso que a gente vai estar utilizando agora. O único valor que importa depois da vírgula é o valor dessa parte móvel, que é essa parte aqui de baixo. Então no caso seria o 6. Então, a gente já identificou aqui o zero está no 194, então o 6 aqui seria o valor depois da vírgula. Então 194,6. Não sei se ficou mais claro ali para vocês. Paquímetro. Eu sei, o paquímetro é bem chatinho mesmo da gente estar estudando. É bem nada. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Se não tiver mais dúvidas, estão liberados por hoje.